Fala pessoal, e aí, tudo bem? Tudo certo com vocês? Bom, depois de um intervalinho, depois desse pequeno intervalinho, estamos de volta, né? Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, sei lá, né? Não sei que horas vocês estão assistindo isso aí, e espero que esteja tudo bem com todo mundo, certo? Gente, seguinte, já expliquei, já dei uma pequena introduzida no assunto, já falei um pouco sobre o assunto do projeto integrador, né? E agora eu vou abrir para vocês aqui o modelo do projeto integrador, o arquivo modelo. Bom, o que é este arquivo modelo? Esse arquivo modelo eu também vou disponibilizar para vocês aí nas próximas aulas, tá bem? E vocês precisarão utilizar este arquivo para fazer o artigo científico de vocês. Gente, por que usar este arquivo? Ele é um arquivo modelo, ele já vem todo formatado. Quando vocês buscarem informações, ou quando eu passar algumas informações sobre normas da BNT, vocês vão entender que tem espaçamento entre linhas adequado, que tem as margens adequadas, que tem lugar que é negrito, lugar que não é negrito, lugar que é maiúsculo, que não é maiúsculo, e tem todo um posicionamento, todo um detalhe do artigo científico, dessas normas da BNT. Então, este arquivo modelo, ele foi desenvolvido e foi preparado para que você entre neste arquivo e vá digitando nos espaços corretos, claro, e daí ele vai ficando na formatação adequada, tá? Então, muito importante. Primeira dica, primeira dica, baixe o arquivo modelo, deixe salvo lá num cantinho do seu computador, certo? Deixe salvo lá no cantinho do seu computador, porque se você perder, se você estragar alguma coisa, você tem um modelo lá para baixar, para usar novamente. Baixe ele, deixe um lá intacto e vá usando o outro. Bom, é mais fácil eu abrir o arquivo modelo para poder mostrar para vocês, e daí depois, com ele aberto, eu vou explicando os detalhes, vai ficando um pouquinho mais claro. Certo? Pessoal, este é o arquivo modelo, vocês podem estar vendo aí que ele tem aí, ó, 6 páginas, porque é um modelo. Ele vai se estendendo, né, conforme você vai montando e digitando, até que ele fique ali com 15 páginas. Então, gente, seguinte, vocês vão perceber que tem algumas anotações em vermelho, né, tem algumas setas, algumas coisas, porque além de ser um arquivo modelo para você usar e digitar, ele também é um pequeno manual, certo? Então, o que ele está mostrando? Essa é a capa e depois vem folha de rosto e tudo mais. Então, está mostrando o tipo da letra, o tamanho, certo? E está falando ali que é em negrito e que são os elementos pré-textuais. O que é que vocês vão fazer neste arquivo modelo? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Tema, certo? Então, vocês vão vir, vocês clicam aqui exatamente onde vai o tema. Observem que ele está aí em caixa alta, né? Em letras maiúsculas. Observem isso, porque você vem, clica ali, você vai apagar, e daí você vai escrever o seu tema aqui em caixa alta também, certo? Não é para escrever com letra minúscula, é para escrever igual está aqui, ó, tudo com letra maiúscula. Então, clima organizacional e suas implicações no ambiente de trabalho, certo? Cias não, né? A gente corrige aqui, ó, e suas implicações no ambiente de trabalho. É só um exemplo, tá, gente? O tema nós vamos discutir depois. Então, o tema eu vou liberar para vocês individualmente, falar, ó, pessoal do primeiro, este é o tema para vocês. Pessoal do segundo, este é o seu tema, e assim por diante, terceiro e quarto. Vem aqui, clica aqui, bonitinho, e apaga, sem apagar demais, certo? Ó, apago a última letra e coloca o nome, certo? Então, é isso que vocês vão ter que ir fazendo. Então, preencheu aqui a capa, né? Resumo. Ah, então eu já fiz a capa, agora eu vou fazer o resumo. Não, não vai fazer o resumo, porque o resumo é a última coisa que a gente faz. Quando a gente pensa em resumo, quando a gente fala em fazer resumo,
Para fazer o resumo de um livro, eu preciso ter o livro pronto. Então, para fazer o resumo do seu artigo científico, gente, você precisa ter o artigo científico pronto. Não dá para resumir, não dá para resumir ali uma coisa que não existe, certo? Então, aqui no resumo, você não vai precisar escrever nada aqui, já está escrito o resumo, aí você vem aqui, aí você apaga o que você precisa apagar, certo? E daí vai digitando aqui, certo? No mesmo modelinho aqui já não é caixa alta, que não é caixa alta, certo? Vai digitando ali o que você precisa, certo? Bom, tem algumas dicas aqui embaixo para ajudar vocês a desenvolver o resumo. Quando chegar a hora, lá no fim, certo? Assunto. Gente, do que trata o trabalho? O que foi tratado no trabalho? O que foi tratado ali na sua pesquisa? O que é que foi tratado no seu projeto? Certo? Onde? Qual é a empresa? Qual é o segmento? E muito importante, quando eu digo assim, ó, qual é a empresa, não é para colocar assim, ó, o meu estudo foi desenvolvido na empresa Martelos e Marretas S.A. Não, a gente não divulga nome de empresa. Então, o estudo foi desenvolvido em uma empresa especializada na fabricação de martelos e marretas, localizada no interior de São Paulo e blá, 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 blá. Você vai falar, entre aspas, sobre a empresa, sem falar o nome, certo? Objetivo do trabalho também vai estar no resumo. O que é o objetivo, gente? Por que eu fiz? Por que foi desenvolvida essa pesquisa? Por que foi desenvolvido esse estudo? Por quê? Por quê? Qual foi a causa, motivo, razão ou circunstância que me fez desenvolver isso aí? Tá? O que mais? Metodologia. Metodologia. Qual que é o método? Qual que é o método? Toda pesquisa científica, todo trabalho científico é baseado em um método. É como se fosse uma receitinha de bolo, sabe? Você vai criar a sua receita de bolo, baseado, claro, em pesquisas e tudo mais, e depois vai descrever aqui no resumo como é que foi feito este bolo. Qual ingrediente foi primeiro, quantidade, certo? Como é que fez para o negócio funcionar. Claro, você vai mostrar também um pouco dos resultados obtidos, está ali demarcado como parciais, porque tem um tópico lá embaixo que é só para resultados, tá? Então, resultados parciais. Ah, foi identificado, nananá. Claro que você não vai contar tudo, né? Porque você contar tudo, o seu leitor não vai querer ir lá até o resultado final, porque ele já tem ali a resposta logo no começo. Gente, é a mesma coisa. Mesma coisa, se alguém dá um spoiler aí de uma série, de uma novela, às vezes você não vai querer assistir mais. Então, o resumo é só uma resumida da coisa. Tem um mínimo de 150 palavras e no máximo 250, tá? Mínimo 150, no máximo 250. Umas 200 palavras bem feitas, gente, já dá aí um resumo legal. Então, passando aqui a parte do resumo, que é feita ao final do artigo científico, só lembrando, chegaremos na introdução, certo? Chegaremos aí na introdução. Claro que a introdução, como o próprio assunto diz, você vai introduzir um pouco do assunto. Vai introduzir um pouco do assunto. Você vai falar um pouco mais sobre esse assunto, vai descrever um pouco mais ali daquilo que você vai falar, aquilo que você vai tratar. Vocês vão perceber que dentro deste material vocês têm diversas orientações de formatação, vocês têm diversos detalhes. Então é muito, 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 muito importante que vocês leiam este manual. Não é só, ele é um manual, ele é um modelo, e não é só simplesmente para você ir entrando aí e digitando dentro dele, mas também para que você consulte este manual. Então, mais um motivo para que você deixe um modelinho ali guardado no cantinho para você consultar quando for necessário. Muito, muito, muito importante. Eu já vou, claro, liberar os outros vídeos que eu falei, e nesses outros vídeos eu vou explicar um pouco mais sobre introdução e tudo mais. Eu vou explicar bastante sobre plágio. Plágio. Artigo científico não é copia e cola,
certo? Não é copia e cola. E mesmo que você pense assim, fala assim, eu vou copiar aqui esse pedaço e vou colar ali dentro do artigo e tudo mais, né? Aí eu vou altero uns pedaços, se você fizer isso, você vai estragar a formatação, vai azarar tudo. Não vai funcionar mais e você ainda pode ser pego por plágio depois. Então, deixe o arquivo original para consulta. Então, aqui tem alguns detalhes sobre a introdução, certo? Alguns detalhes sobre a introdução. E é muito importante lembrar que dentro desses elementos vem aí pergunta-problema, vem também o objeto de pesquisa, certo? Vem também o objeto de pesquisa. Bom, é muito importante a gente ir fazendo o artigo por partes, certo? Vocês assistam primeiro os vídeos que eu liberei, entendam um pouquinho mais o que é o artigo científico, como deixa acontecer. Ô, Leandro, você está falando aí para o pessoal, né? Está falando mais para o pessoal que nunca fez artigo científico, e nós, né? E o pessoal aí que está no segundo, terceiro ou quarto período, o que é que nós vamos fazer? Bom, acredito que vocês já tenham sido orientados alguma vez, que vocês já tenham feito algum artigo, então o jeitão do artigo é o mesmo. Nós vamos discutir depois apenas sobre tema e esses outros detalhes aí, certo? Só apenas esses outros detalhes. Bom, o que mais que tem neste artigo científico? Tem um ponto que é a revisão de literatura, que é onde você vai consultar autores, consultar sites conceituados, né, para escrever parte do seu artigo, certo? Parte do seu artigo. Porque o que vocês vão ter que fazer, gente? Vou ter que desenvolver um artigo científico baseando-se em autores e para aqueles que estão no segundo, no terceiro e no quarto período, além de se basear em autores, além de fazer uma revisão de literatura, revisão bibliográfica, né? Vocês também precisarão ir a campo, certo? Eu estou no primeiro ano, no primeiro período, né? No primeiro ano não, perdão, no primeiro período, eu posso ir a campo? Se você se sentir confortável e se você entender que já está preparado para ir a campo, perfeito, beleza, pode ir a campo, certo? Pode ir a campo. Agora, o pessoal do segundo, o pessoal do terceiro e do quarto, obrigatoriamente precisam aí desenvolver um trabalho de campo. Depois da revisão de literatura, vem a metodologia, que explica como é que você desenvolveu este artigo, como é que você desenvolveu essa pesquisa, certo? Que dá os detalhes de tudo mais. E depois você chega nos resultados e análises. Gente, resultados e análises, como o próprio nome diz, ele mostra o que é que você encontrou com suas pesquisas, o que é que você encontrou no seu trabalho de campo, qual foi o resultado que você obteve e sobre esse resultado, qual é a análise que você fará. Vamos entender o seguinte, eu vou falar isso nos outros vídeos, né? Mas é importante lembrar que o artigo científico, ele não é assim, algo que está na sua cabeça. Você não vai escrever sobre algo que está na sua cabeça. Você vai fazer uma pesquisa científica, vai fazer um estudo de caso, vai fazer um trabalho de campo. Então, não vai sair da sua cabeça, não são as suas ideias. Você vai sim ter alguns resultados e daí você vai analisar de acordo com os resultados que você obteve. Por fim, você chega nas considerações finais, que é onde você vai ali apresentar, vai concluir, e você vai falar da importância desse estudo, da importância do que foi descoberto, do que foi percebido, do que foi analisado, tá bem? E claro, você chega lá na área das referências bibliográficas. Como eu disse, nada ou praticamente nada do que vai ser escrito no seu artigo científico vai sair da sua cabeça, certo? Não é copia e cola, mas também não é uma escrita à mão livre. Vocês vão entender um pouquinho melhor disso nas próximas aulas, tá? Vamos aos poucos, gente, senão fica muita informação, certo? Esses são os elementos do artigo científico. Então, aqui também tem alguns detalhes
que explicam a formatação, tá? Das seções, dos parágrafos, das subseções, como colocar figuras, né? Não é simplesmente jogar lá uma figura, gráfico e tudo mais. Então, tem uma formatação, né? Esse texto que fica aqui embaixo explica como é que faz isso aí. Então, também tem os detalhes aqui de como fazer a legenda. Aqui também tem alguns exemplos de como fazer citações. Artigos científicos trabalham com citações diretas e citações indiretas. Busquem aí na internet, busquem em sites confiáveis questões de citações diretas e indiretas. Falando em buscar em sites confiáveis e tudo mais, é muito importante falar que, é claro, eu vou liberar uma certa quantidade de conteúdos. Eu vou liberar para vocês algumas orientações, algumas instruções, mas também eu vou liberar alguns materiais que vocês vão utilizar para conseguir as informações. Então, eu vou buscar alguns livros, alguns livros que mostram em detalhes como fazer um artigo científico. Vou disponibilizar com o tempo também alguns artigos científicos para que vocês se acostumem também a ser pesquisadores. Então, as informações, claro, não vão cair todas assim de mão beijada, certo? Eu também vou deixar vocês pesquisarem algumas coisas. Então, por isso também eu recomendo que vocês assistam outras videoaulas de outros professores, de outros pesquisadores, e que vocês busquem mais conteúdo. Porque quanto mais conteúdo, quanto mais acesso vocês tiverem ao conteúdo, mais fácil vai ficar para fazer o artigo científico, certo? Eu vou liberando para vocês alguns conteúdos, algumas dicas de locais que vocês podem acessar. Então, aqui também eu falo sobre as referências, como fazer as referências, algumas dicas de como fazer as referências bibliográficas. Lembrando que você pode pesquisar sites confiáveis, livros, revistas científicas, certo? Jornais. Meninos e meninas. Meninos e meninas. Então, essa primeira explicação desse primeiro dia eu vou encerrando por aqui, certo? Vou encerrando por aqui. Eu já vou disponibilizar este arquivo que eu estou mostrando aqui para vocês, certo, certo, certo? E aí, com o decorrer dos dias, eu também vou disponibilizar um artigo científico, alguns sites que vocês podem pesquisar, e nas próximas semanas estaremos aí disponibilizando, liberando mais vídeos e mais conteúdos. Então, orientações finais. Pessoal do primeiro ano, busquem informações sobre artigos científicos. Vamos conhecer, vamos entender o que é um artigo científico, certo? É a primeira coisa que vocês têm que fazer. E vamos passo a passo, vamos aí fazendo aos pouquinhos. Agora, vamos lá. Pessoal do segundo, do terceiro, do quarto período, já fez um artigo científico? Certo, beleza, perfeito. Então, aguardem novas instruções. Eu vou liberar para vocês aí também os temas, quais são os temas que vocês poderão escolher para falar no artigo científico de vocês. Eu não vou fugir muito do que já estava pré-estabelecido aí pela faculdade, tá bem? Mas nós vamos conversando, nós vamos vendo, olha, para o primeiro período o tema pode ser tal, para o segundo tal, para o terceiro vamos dar aí umas duas opções, e para o quarto como é que vai ser? Então aguardem essas orientações. Certo? Bom, no mais, nós temos aula presencial na faculdade também, então neste comecinho, neste início, embora eu não goste de misturar uma disciplina com a outra, neste início nós vamos precisar de alguns minutos para conversar. Nós vamos precisar conversar alguns minutos aí, principalmente para eu entender o pessoal do terceiro, do segundo, do quarto, se ficou artigo científico para trás, se tem alguma coisa para fazer, tá bom? Bom, não vou me alongar além do que eu já falei, não vou continuar falando e, gente, ó, a gente se fala, a gente vai conversando e dúvidas eu sempre estarei à disposição, certo? Então, grande abraço, até mais. Gente, fui. Tchau, tchau.